pessoal, boa noite todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do USP Talks. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, agradeço aí a presença e a audiência de todos que estão nos acompanhando nessa terça-feira à noite, né, nessa transmissão ao vivo aí pelo canal USP do YouTube. O nosso tema de hoje é jornalismo e democracia, qual que é o papel da imprensa na sociedade, e para conversar com a gente sobre isso hoje, temos o prazer de receber aqui virtualmente a professora Cremilda Medina, pesquisadora e professora titular sênior da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, e o jornalista José Roberto de Toledo, atualmente editor na revista Piauí, e um dos fundadores e ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. E acho que cabe ressaltar também no contexto de hoje, um egresso aí da ECA e ex-aluno da professora Cremilda. Bom, esse é o nosso quinto evento já de 2020, né? Esse ano aí bem estranho e trágico em muitos aspectos que a gente está vivendo, e depois de um primeiro semestre aí turbulento, né? Muito produtivo, porém turbulento, a gente está retornando hoje com esse evento ao formato original do USP Talks, que vem desde 2016, com eventos com 1 hora de duração, 2 debatedores e periodicidade mensal. Então, de hoje até o fim do ano, nós teremos aí os eventos acontecendo sempre na primeira terça-feira de cada mês. Tá? E a proposta para hoje, né, como diz o título do evento, é de discutir um pouco sobre o papel que a imprensa desempenha na sociedade, dentro de um Estado democrático de direito, especialmente no contexto atual, em que a imprensa brasileira está sendo aí duramente criticada, sistematicamente atacada pelo governo federal, por uma parte da sociedade que enxerga a imprensa quase que como uma inimiga, né? Uma inimiga do governo, uma inimiga de uma ideologia, da pátria e até mesmo da própria democracia. Então, a gente achou que seria interessante trazer esse tema para os USP Talks, colocar isso em pauta, para a gente poder debater um pouquinho sobre como é que a imprensa brasileira está atuando nesse contexto, qual que é o papel que ela deve desempenhar nesse cenário dentro da nossa democracia. Então, agradeço muito à professora Cremilda, ao Toledo, por estarem presentes aqui com a gente hoje. Cada um deles vai fazer uma fala inicial de 10 minutos, e aí na sequência a gente vai ter 30, 40 minutos abertos para o debate com a sociedade. Quem estiver nos acompanhando, quiser enviar uma pergunta, pode escrever aí no chat do YouTube, que a nossa equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa vai pensar aí, coletar essas perguntas, encaminhá-las para mim, para que eu possa colocá-las para os nossos debatedores. Então, passo a palavra inicialmente aí para a professora Cremilda, Cremilda Celeste de Araújo Medina, pesquisadora e professora titular sênior da ECA, como eu já mencionei, e líder de um grupo de pesquisa sobre epistemologia do diálogo social. Professora, muito obrigado, boa noite. Boa noite. A palavra está com a senhora. Boa noite, grande prazer de estar com vocês e com todos que estão participando. O tema é um tema recorrente na minha vida, né? Porque desde a minha formação universitária nos anos 60, início dos anos 60, numa universidade pública federal do Rio Grande do Sul, já então, para nós, fazer jornalismo era ter um papel responsável na construção democrática e, sobretudo, na construção democrática de um país que estava para enfrentar os seus problemas de uma sociedade injusta, né? Uma sociedade cheia de desafios. Então, nós nos formamos na Universidade Federal nos primeiros anos de 60 com esse debate, né, da democracia e da responsabilidade social do jornalismo. Por ironia do destino, a minha formatura foi no dia 31 de março de 1964. E, portanto, já no dia 1º de abril de 64, nós iniciávamos a resistência nesse país. Então, todas as etapas por que eu passei, e a bem aguda
foi essa justamente que se iniciou com o golpe militar de 64, estão plenas dessa luta pela democracia e pela responsabilidade social do jornalismo. Eu penso que, historicamente, o jornalismo conquistou nos séculos de sua institucionalização nas sociedades, principalmente nas ocidentais, conquistou um espaço que foi denominado de quarto poder, portanto, um espaço que dentro das democracias fiscaliza e anuncia todos os problemas referentes aos outros três poderes. Então, eu acho que, historicamente, esse papel está hoje em vigência, como sempre esteve na história do jornalismo. No entanto, a minha proposta de aperfeiçoamento, tão logo eu saí da universidade e me profissionalizei, porque a minha opção foi exercer o jornalismo como repórter, a minha opção foi sempre rechear essa responsabilidade social de conteúdos para além de uma fórmula já consagrada desse jornalismo de quarto poder. Ou seja, a minha preocupação sempre foi, como estudiosa, profissional, e depois como educadora e como pesquisadora na universidade, sempre foi de tornar consistente a atitude, o comportamento e principalmente a visão de mundo do repórter, né? Ou seja, o lugar do jornalismo, no meu entendimento, não é exclusivamente na tribuna de opinião, que é exercida pelo comentário, pelo editorial, pelo artigo, mas pela reportagem. E foi nesse sentido, então, que quando eu fui para a universidade, no final dos anos 60, convidada pelo catedrático da época, foi para estudar o aprofundamento do ser repórter. Eu já era repórter, eu já era jornalista, já tinha uma prática profissional emergente, mas não me satisfazia exclusivamente com as fórmulas profissionais. O projeto de pesquisa que me fez vir para São Paulo, para a USP, para fazer o primeiro pós-graduação da América Latina, casualmente também eu sou a primeira mestre feita in loco, né, em 1975, quando eu vim então para São Paulo com esse projeto de me aperfeiçoar, eu abandonei a Porto Alegre e até a disciplina em que eu participava, que era o Jornal Laboratório na Universidade Federal, e a disciplina de técnica de jornal, para vir trabalhar na USP e fazer o mestrado, e aí já paralelamente trabalhar também no mercado profissional de São Paulo, porque eu não estava exclusivamente na universidade. Trabalhando sempre jornal, revista, televisão, rádio, enfim, editora de livros, trabalhei em todas as frentes profissionais, mas sempre com essa perspectiva de que esse lugar do repórter, do jornalista, que vai ao mundo captar o que está acontecendo, o acontecimento contemporâneo, que é um lugar de extrema responsabilidade numa mediação social. E essa mediação social, ela não é asséptica, não é objetivante, não é distanciada, ela é muito participativa numa experiência em que o repórter constrói uma narrativa da contemporaneidade com autoria. E não propriamente com um objetivismo de técnicas que o deixam completamente ausente e repetitivo, e, enfim, pouco consistente. De forma que a pesquisa e a profissão
foram ou estão sendo até o momento exercidas dessa maneira, sem inclusive fronteira entre prática e teoria, porque eu acho que a prática inspira a necessidade de estudar e aquilo que a gente encontra na pesquisa alimenta uma prática mais aperfeiçoada. De certa forma, então, a democracia exige de nós esse tipo de autor mediador social, muito mais, eu penso, no caso do jornalismo, de que um tribuno de opinião. Eu acho que a tribuna de opinião ela pode se empobrecer pela falta de contato com o mundo, com o outro, onde nós colhemos a pluralidade social, a pluralidade de todas as experiências humanas em qualquer espaço, em qualquer tempo. Só para finalizar, foi muito importante esse período de vinda para São Paulo e de inspiração da USP, porque a USP é uma universidade de pesquisa e a gente, ao entrar na USP, sofre essa contaminação, esse vírus da pesquisa. Meu primeiro livro, de 1973, que chama A Arte de Tecer o Presente, já traz, então, os caminhos de pesquisa que eu vou desenvolver ao longo de todas essas décadas. A reportagem interpretativa. A reportagem interpretativa, lá nesse livrinho artesanal do underground dos anos 70, né? Essa pesquisa sobre a reportagem interpretativa, ela alimenta, então, 4 grandes caminhos para que um autor realize uma grande narrativa, uma boa e consistente narrativa da contemporaneidade. Em primeiro lugar, os protagonistas, e com ênfase que eu sempre dei, os meus alunos e os grupos de pesquisa sempre deram aos anônimos, aos protagonistas anônimos que fazem a história, o contexto social mais abrangente e coletivo das circunstâncias que são narradas nesses protagonistas, um caminho que é muito pouco presente, pouco presente nos anos 70 e continua sendo, de que esse contexto está enraizado histórica e culturalmente. Então, falta muito na reportagem jornalística as raízes histórico-culturais das circunstâncias que nós vivemos. E, por último, a quarta estrada interpretativa é a escuta, que hoje está em pleno vigor, a escuta de diagnósticos e prognósticos dos especialistas que estudam aquele determinado problema da pauta. Hoje, com a pandemia, isso está evidente, né? Está evidente que nós temos que escutar a ciência, escutar os especialistas, como você, né, Ayrton, faz no Jornal da USP, e como os jornalistas têm que fazer, porque isso é absolutamente necessário. Então, a conjugação desses 4 caminhos pode dar, então, uma grande narrativa, ou uma narrativa que não precisa ser grande, mas uma tensa e densa narrativa sobre o que está acontecendo à nossa volta. E esse é o nosso campo de pesquisa para que nós sejamos responsáveis pela mediação social numa democracia. Perfeito, professor. Excedi no tempo? Não, está ótimo, maravilhoso. Obrigado por trazer essa importância da narrativa. Essa é uma coisa que eu valorizo muito como jornalista. E informações, né, tão aí fáceis de ser obtidas hoje em dia, com a enorme quantidade de mídias, veículos que existem à disposição hoje nos meios digitais. E aí realmente é a boa narrativa que vai se sobressair, talvez ganhar o coração das pessoas e atrair a atenção das pessoas para aquelas informações que são realmente relevantes.